a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender como que a gente começa essa última semana do mês de março, uma semana que tem feriado, feriado santo ainda, feriado em que não se consome, não se costuma, né, consumir carne vermelha, mas vamos entender como é que está essa dinâmica, vamos entender como é que está esse ritmo de negociações, com quem sabe mais que a gente. Quem está aqui para bater um papo conosco hoje é o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Letícia. Boa tarde, comecinho de tarde para quem acompanha aí o Notícias Agrícolas. E para você que está nos acompanhando, a gente tem aqui a janelinha do nosso chat, seja se você está nos acompanhando pela homepage do site Notícias Agrícolas ou pelo YouTube, aproveita, comenta aqui do lado de onde você está acompanhando essa transmissão, aproveita para comentar quanto que está o preço da arroba do boi por aí, enfim, como é que está girando a dinâmica de negociações para o mercado do boi na sua região, no seu estado. Participe com a gente aqui e a gente vai costurando essa colcha de retalhos e fazendo aí esse programa, né, e fazendo essas informações girarem aqui e compartilhar com todo mundo. Ricardo, me diga uma coisa, como é que a gente começa essa semana, então, como eu disse, cheia de peculiaridades, né, que tem um feriado em que não se costuma consumir carne bovina, carne vermelha, né, falando de uma forma geral. Olha, a gente vem assim, tem tudo para ser uma semana bem difícil, né, porque a última semana do mês já estamos, costuma ser mais fraco um pouco o consumo de carne, em função da renda da turma, e também com o feriado aí da Semana Santa, né, nessa sexta-feira. E apesar disso tudo, o boi está mantendo uma certa estabilidade, né? Você vê os frigoríficos exportadores pagando aqui no estado de São Paulo 235, o boi CPEA ali está 232, está mantendo uma certa estabilidade. O mercado interno um pouquinho menos, mas tem as escalas aí bem interessantes, escalas praticamente para embarque imediato, né? Então, apesar de ser uma época de bastante oferta, a gente vê os preços de uma maneira estável. E, Ricardo, o que está mantendo essa estabilidade, né? É o consumo interno que a gente está vendo, né, nas últimas semanas, não nessa especificamente que vai começar, é a questão das exportações. O que está aqui sendo fiel da balança nesse momento para a arroba do boi? Olha, meu entendimento aqui é que realmente houve, né, um aumento nas exportações, uma melhora nas exportações, e com essa queda de preço que nós tivemos na arroba aí nos últimos anos, isso, a boa notícia disso tudo é que o brasileiro voltou a consumir um pouco mais de carne. Então deu sustentação, apesar de em patamares bem mais baixos do que a gente estava vendo nos últimos 2 anos, deu pelo menos uma certa estabilidade, né? O que deixou a gente muito preocupado foi quando o boi vinha caindo semana a semana e não achava o novo suporte. Agora nós já encontramos um suporte, estamos numa época de bastante oferta, então acredito que a gente vai ter uma boa perspectiva aqui no médio prazo, né? E essa oferta que está vindo, né, e que a gente vem registrando, inclusive dados que saíram do CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal, relativos ao mês de fevereiro, mostram uma participação bastante grande do abate de fêmeas, né, Ricardo? Exatamente, isso é aquela velha ciclo, né, da pecuária que a gente vê nesses momentos de bezerro começa a baixar de preço, né, a arroba do boi abaixa, e aí aumenta o abate de matrizes, que derruba mais ainda, né, o preço da arroba. A gente tem aí, nos últimos meses, um abate bastante forte de fêmeas, e isso devido ao ciclo, e agora, imagino que esses meses de março, abril e maio, também tem uma grande oferta de fêmeas, né, sazonalidade em função aí do final de estação de monta, o pessoal faz aí o descarte das matrizes que passaram vazias, então vai haver bastante abate de fêmeas, que é uma coisa normal para a época do ano, e também esse abate em função do ciclo, né? Então a gente vai ver aí um abate bem grande de fêmeas, está vendo, né? Até talvez proporcional à retenção, que foi recorde aí, né, de matrizes há uns 3 anos atrás, aí, quando foi o pico do bezerro, aí a gente teve essa retenção recorde, agora eu imagino que tenha uma taxa de matriz também bastante elevada, assim, acima da média dos últimos anos. Ou seja, a gente deve começar a ver essa oferta de matrizes diminuir lá para o mês de junho, julho. É possível fazer esse exercício de futurologia, Ricardo? É bastante difícil. A bola de cristal não está muito funcionando, mas
Mas, assim, em função realmente da sazonalidade, agora vai ficar na fazenda, vaca prenha. Então, a tendência, o que acontece é que normalmente no segundo semestre o abate de matrizes é bem menor, né? Então, a gente pode ter aí um espaço para subir a arroba do boi, né? Em função também da entrada da entre-safra, a gente acha que para o segundo semestre, para o início do segundo semestre, tem um bom espaço para subir a arroba um pouquinho, sim. E nesse momento, Ricardo, que a gente vê agora, né, essa oferta de fêmeas indo para o gancho, esse preço que parece que estagnou, o preço da arroba, consumo interno parece que melhorando por causa do preço mais baixo da carne, as exportações indo bem. O que a gente vê de opção para o pecuarista para investir ou para colocar o pé no freio? Enfim, quais são as opções, quais são os caminhos para o pecuarista nesse momento? Olha, o que eu vejo aqui é uma boa oportunidade, né, para quem tem condição de fazer um estoque aí de bezerros. Eu acho que assim, a perspectiva é que a gente tenha chegado na virada de ciclo, né? Se esperava um próximo ciclo do boi aí bastante forte, pode ser que ele seja atenuado um pouquinho, mas vai ter, né? Nós vamos entrar realmente no ciclo de alta. Então acho que o bezerro agora é o que vai virar o boi daqui a 1 ano e meio ou 2, então vai pegar uma arroba bem mais valorizada, né? Então acho que é uma ótima oportunidade. Quem tem espaço, quem tem condição de aumentar o estoque de bezerro, acho que é uma boa hora, que o bezerro está barato. E para o criador, acho que a receita é realmente trabalhar da porteira para dentro. Não tem, né, como mexer no preço da mercadoria, mas tem como investir aí em melhoramento genético, comprar genética melhoradora para produzir mais quilos de bezerro, né, com a mesma vacada, ou produzir um animal mais precoce, que vai dar uma margem um pouco melhor dentro da fazenda. É hora de olhar da porteira para dentro, no caso do criador, e para quem faz recria e engorda, eu acho que é um ótimo momento de aproveitar o baixo preço do bezerro aí e fazer um estoque, porque eu acredito que vamos entrar no ciclo, realmente na subida do ciclo. Ou seja, a reposição está favorável nesse momento? Está muito favorável, né? A gente tem aí as taxas acima de 2,4, quase 2,5, né? Se trocar um boi gordo por 2 bezerros e meio, historicamente é muito boa essa taxa de reposição. Então, apesar, vamos dizer, desse aumento de custos que a gente teve, né, em toda a cadeia da pecuária, toda a produção agropecuária do Brasil, né, em função do aumento dos insumos, e óleo diesel, mão de obra, etc., mesmo com esse aumento de custo, a pecuária, quem está recriando ou quem está engordando, está tendo uma margem satisfatória em função dessa reposição que está muito boa no momento. E em relação à demanda, o que a gente deve ver agora para os próximos meses, Ricardo? A gente deve continuar vendo uma demanda interna ainda, de certa forma, aquecida. Não sei se a gente pode usar esse termo, né? Ou a gente ainda deve ver as exportações como fiel da balança, sobretudo após aquela habilitação em massa de frigoríficos pela China? Olha, o nosso mercado é muito dependente, né, na produção, o consumo da nossa carne é muito dependente de mercado interno, né? Acho que mais de 70% do consumo é mercado interno. A gente sabe que existe essa elasticidade de demanda aí, né, em função da renda da carne muito grande. Se a renda melhora, o consumo de carne melhora, né? Na proporção inversa, se o preço da carne cai, aumenta um pouco a demanda. Então, realmente, a gente depende, né, para ter aí a cerejinha do bolo, para ter um valor agregado um pouco melhor, a gente depende realmente das exportações, né? Essa notícia, eu acho que no primeiro ponto, no primeiro momento, de várias plantas novas habilitadas para a China, acho que vai ser bom, né? Pode aumentar o nosso volume exportado, né, e dar aí um certo fôlego para a subidinha do preço aí que a gente espera. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia, o espaço e vamos em frente. É uma boa Semana Santa aí para todos os amigos pecuaristas do Brasil todo. Amém. Aí então estivemos com o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, nos trazendo as informações dessa segunda-feira, como que a gente começa essa Semana Santa, então, para o mercado do boi gordo, uma semana aí, de certa forma, peculiar, já que a gente tem o feriado na Sexta-feira Santa, que não costuma-se, né, boa parte da população não consumir carne vermelha, mas colocando ali num panorama geral, segundo o Ricardo, apesar dessa ser uma semana, inclusive sendo a última semana do mês, né, uma semana que costuma já ser mais difícil de vender,
né, ali na ponta varejista e atacadista, né, porque a população está mais descapitalizada, então já é uma semana cheia de peculiaridades, mas trazendo para outro contexto, segundo o Ricardo, o mercado do boi nesse momento ele está muito atrativo para quem vai comprar ali para reposição, então para quem pode fazer um estoque aí de bezerros, esse é o momento, segundo o Ricardo, mesmo com uma certa elevação nos custos de produção, é um momento bastante importante, uma janela ali que se abre, segundo ele. E de acordo com o Ricardo, essa oferta de fêmeas que vem caminhando, né, e colocando uma pressão baixista sobre os preços, e isso deve ir se escasseando e a gente vai chegar ali no mês de junho, julho, com preços um pouco melhores para a arroba bovina, justamente por causa desse ciclo pecuário, justamente por causa desse escasseamento dessa oferta de fêmeas indo para o gancho. Então esse é o cenário que o Ricardo desenha para a gente nesse momento para o mercado do boi gordo. A gente atinge ali, né, um patamar, um piso, né, de cerca de 230, 235 reais a arroba bovina, principalmente contratos futuros, então não se mexe muito nesse preço, esse preço está meio que caminhando de lado, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas não mexe muito bruscamente. Então segue essa toada. E por falar em preços, por favor, Patrícia, os preços na tela. Vamos lá então, os preços na B3, a Bolsa Brasileira, a gente tem aqui o mês de março, o contrato subindo 0,35% arroba, valendo R$ 230,10. Abril, a gente tem uma elevação de 0,48%, valendo R$ 228 redondinho. Maio, a gente vê um preço de 0,69%, custando R$ 226,55 a arroba bovina. O junho, a gente vê uma tímida alta de 0,22%, valendo R$ 228,50 a arroba. E o referencial CPEA, aqui para o estado de São Paulo, para a arroba bovina, a gente vê uma alta também de 0,26%, custando R$ 232,30. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.